A gente agora vai estar vendo a parte de dilatação térmica, tá? O fenômeno da dilatação térmica a gente já viu o que acontece quando a gente tem, por exemplo, uma barra de ferro e após o aquecimento desse material, ele sofre uma dilatação, ou seja, um aumento do seu comprimento, das suas dimensões. A gente vai falar de aumento no comprimento porque a gente vai começar sempre vendo a questão da dilatação numa única dimensão. Então, se você tem, por exemplo, um fio que ele é muito comprido, então a largura e a altura desse fio elas são desprezíveis em relação ao comprimento dele. O comprimento dele é 20 metros, a altura dele é 2 milímetros e a largura também. Então, é claro que o comprimento desse fio é muito maior do que a altura e a largura. Então, a gente acaba considerando que esse fio, que esse objeto, é um objeto que tem uma única dimensão, certo? Então, nesse caso, a gente vai estar analisando simplesmente a dilatação que acontece quando esse objeto ele estica, né? O processo desse objeto esticar a partir do momento que ele é aquecido. Então aqui a gente tem um L0, que seria esse comprimento inicial, e a partir do aquecimento ele fica com um novo comprimento L, que é resultante daquele comprimento inicial L0 mais esse delta L. A gente sabe que dentro da física, sempre que a gente fala em delta, a gente está falando de variação, e é justamente a variação do comprimento, né? O aumento desse comprimento do caso da nossa barra de metal. E a forma de calcular isso é que o ΔL, ou seja, essa variação de comprimento, ela é igual ao seu comprimento inicial, L0, vezes o alfa, que é um coeficiente de dilatação térmica linear, vezes o ΔT, que é a sua variação de temperatura. Então, quanto maior for esse comprimento inicial, faz sentido eu imaginar que a variação dele também vai ser maior. Se esse fio for muito grande, faz sentido eu imaginar que quanto maior seja esse fio, mais ele estique, maior seja o aumento de comprimento em relação à variação de temperatura. É a mesma coisa, a gente tem aí o coeficiente de dilatação térmica linear, certo? Cada substâncias a gente sabe, a gente já está acostumado de ver que as substâncias se comportam de maneiras diferentes dentro de cada situação de aquecimento. Então, metais se comportam de uma forma, cerâmicas se comportam de outra, madeira se comporta de outra, enfim, cada substância vai se comportar de uma maneira diferente em relação a um tipo de aquecimento, ou de fornecimento de calor. Nesse caso, a variação de temperatura vai fazer com que ele dilate mais ou menos, dependendo do material. E isso aí está dentro do coeficiente de dilatação linear, esse alfazinho. E o ΔT, que é a variação da temperatura, né? Quanto maior for essa variação da temperatura, faz sentido a gente imaginar que esse aumento de comprimento, nesse caso, vai ser maior. Então a gente traz um exemplo, um fio de aço apresenta comprimento igual a 20 metros, quando sua temperatura é de 40 graus Celsius. Qual será seu comprimento quando a temperatura for igual a 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do aço igual a 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Essa é a unidade aí do coeficiente de dilatação linear, nesse caso do aço. O fio é de aço, então o coeficiente linear é o da substância aço, tá? E aí vamos ver os nossos dados. O L0 é 20 metros, ou seja, esse comprimento inicial, nessa situação em que ele está a 40 graus Celsius, temperatura inicial 40 graus Celsius, temperatura final 100 graus Celsius. Então, o alfa a gente viu que é 11 vezes 10 a menos 6. Então, o que, é que a gente tem que saber? O comprimento final, né? Comprimento quando ele atinge essa temperatura final de 100. E para isso eu tenho que calcular o ΔL para que eu possa somar com esse comprimento inicial, L0, que está aqui, ó. Eu tenho o ΔL, somo ele aqui com L0 e eu encontro esse comprimento final, lá como estava na minha figura. Então vamos fazer esse cálculo. ΔL é o L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Eu tenho aqui o 20, que é o comprimento inicial, 11 vezes 10 a menos 6, como ele me disse, e a variação de temperatura, final menos inicial, 100 menos 40. 20 vezes 11 vezes 10 a menos 6 vezes 60, 100 menos 40 dá 60,
No final eu tenho 13.200 vezes 10 a menos 6. Eu multipliquei todos os números aqui, deixei a potência para fazer depois. Isso aqui é a mesma coisa que eu dividir isso aqui por 1 vezes 10 a sexta, ou dividir isso aqui por 1 milhão. O que eu encontro é 0,0132 metros. Isso é o quanto aumentou esse comprimento do meu fio. E aí eu tenho que somar, né? O final é o inicial mais esse aumento. Ou seja, 20 mais 0,0132, que dá 20,0132 metros. Esse é o comprimento final. A gente observa que é um valor bem pequeno, né? Imagina você ter um fio de 20 metros e você tem um aumento aí que aqui a gente está decímetro de centímetro, seria 1 centímetro e 32. Realmente a gente pode achar que é um aumento pequeno, a diferença é pequena. Só que isso aí pode ser a diferença, por exemplo, entre esse fio romper ou não. Se esse fio tiver, por exemplo, muito esticado. Então, o motivo que a gente tem os fios de eletricidade, no geral, curvados, né, e não totalmente esticados, é o fato de que, se ele for totalmente esticado, quando ele sofrer um resfriamento ou qualquer tipo de situação em que ele aqueça ou que ele contraia, né? Ele pode dilatar, ele pode contrair, ou seja, aumentar de tamanho ou diminuir. Então, se ele está totalmente esticado, ele fica sujeito a até se partir por conta dessa diminuição do comprimento, tá? Então, isso é um motivo que faz a gente ter esses fios não esticados e sim com uma certa curvatura. É o que faz a gente ter, por exemplo, trilhos de trem distantes um pouquinho do outro para que eles não se encostem e acaba ali um interferindo no outro, enfim. São variações pequenas, mas que são importantes, tá? E aí a gente tem o seguinte, ó, a gente não só tem variação linear, né, dilatação linear. A gente também tem dilatação superficial e dilatação volumétrica. Quando que a gente tem dilatação superficial? Quando a gente tem variação importante, tá, e não desprezível, em duas dimensões, no caso, a largura e o comprimento. Aqui no linear a gente só tem comprimento, mas quando a gente está falando de superfície, a gente tem a largura e tem o comprimento também. Então imagina uma chapa metálica, né? Imagina quase uma folha de papel, só que uma folha de metal, no caso. Então você tem uma espessura aqui bem pequenininha, a altura praticamente desprezível, mas você tem um comprimento grande e uma altura grande. Então você vai ter aqui um coeficiente de dilatação superficial, que a gente vai ter um aumento da área disso aí, que é o que a gente vai chamar de beta. Então, como a gente aqui está tratando de duas dimensões, é como se ele tivesse aumentando nesse comprimento e nesse aqui também. Então, é como se eu tivesse uma dilatação linear acontecendo duas vezes em duas direções diferentes. Por isso, o beta vai ser igual a 2α, certo? E da mesma forma na volumétrica, se a gente está tratando, por exemplo, de uma esfera, até mesmo desse cubo aqui, né? Você vai ter uma variação nesse sentido aqui do comprimento, da largura e também da altura, tá? Você vê que no cubo todos os lados são iguais, então as dimensões elas são muito parecidas. Você não tem como dizer que isso aqui é quase zero, praticamente zero, e isso aqui não, isso aqui é importante. Não, as dimensões aqui são muito parecidas, tá? Valores muito próximos. Então, nesse caso, a gente tem um volume aumentando. E como a gente está em três dimensões, né, comprimento, largura e altura, a gente tem o gama que vale 3α. Então, se ele me der o coeficiente de dilatação linear de uma substância, eu posso, com tranquilidade, determinar o superficial e o volumétrico apenas multiplicando. Né? Superficial tem duas dimensões, eu multiplico por 2α, e o volumétrico tem três dimensões, então eu faço 3 vezes α. Tranquilo, fácil. E aí vamos ver o seguinte, uma chapa quadrada de alumínio possui lados iguais a 3 metros, quando sua temperatura é igual a 80 graus Celsius. Qual será a variação da sua área se a chapa for submetida a uma temperatura de 100 graus Celsius? Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então ele dá esse coeficiente de dilatação linear. Veja, ele está pedindo a variação da área, ou seja, dilatação superficial, mas ele te dá o coeficiente de dilatação linear. Por quê? Porque ele sabe que você tem como encontrar. Então a gente começa com a chapa. O lado dela é quadrado e o lado dela é 3 e 3. Beleza. A área de um quadrado, 3 vezes 3 dá 9.
Então eu já sei que a área dessa chapa é 9 metros quadrados. A área inicial, né, 9 metros quadrados. E essa área ele tem quando ele está nessa temperatura inicial, T0 aqui de 80 graus Celsius. A temperatura final que ele me falou foi 100 graus Celsius. Então eu tenho aqui o A0 e eu tenho como calcular minha variação de temperatura. E aí você vai observar o alfa, né? O alfa é o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Só que aqui a gente vai ter um aumento na área, ele vai aumentar nesse sentido e nesse aqui. Então essa área todinha aqui vai aumentar. Então nesse caso eu preciso encontrar o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Eu faço 2 vezes alfa. 22 vezes 2 dá 44. Então 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Esse é o meu beta, coeficiente de dilatação superficial. E é isso que eu vou levar para a minha fórmula lá. ΔA, a variação da área, é a área zero, a área inicial, vezes o beta, coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Tá? Então, eu jogo aqui 9 metros quadrados iniciais, 44 vezes 10 a menos 6 é meu coeficiente. A variação de temperatura, final 100 menos 80 inicial. Com isso eu tenho esse valor, faço as multiplicações aqui, deixo a potência para depois, chego a 7.920 vezes 10 a menos 6. A mesma coisa que dividir isso aqui por 1 milhão, ou pegar a vírgula e voltar aqui 6 casas e ficar 0, alguma coisa. Em todo caso, ó, 0,0792, de qualquer forma que você faça aqui, você vai chegar nesse resultado de 0,00792 metros quadrados, tá? Então, para calcular essa área final, 9 mais 0,00792 metros quadrados. Esqueci aqui do metro quadrado. Coloca aqui na hora, não tem problema. Metros quadrados, que a gente está falando de área, tá? Esqueci, perdão pelo vacilo. Vamos lá. E aí, ó, ele pergunta de quanto é a variação de volume sofrido por uma esfera que teve sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius. Uma esfera, tá? O raio da esfera é um só, né? É uma esfera. Então, altura, largura, comprimento, não faz sentido falar nisso numa esfera, né? Ela tem sua altura, sua largura, mas todos os lados são iguais. O raio é um só. Então, não dá para você dizer que a esfera, a largura e o comprimento são grandes em comparação com a altura. Não. É uma esfera, né? Então a gente realmente está falando de variação de volume. E ele pede quanto é essa variação de volume. Ela teve a sua temperatura aumentada em 70 graus Celsius. Então ele não está me dizendo quanto ela tinha inicialmente nem quanto ela tinha no final. Ele só me disse que a variação foi 70. A gente sabe que antes de ser aquecida seu volume era 125 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação linear do corpo é de 20 vezes 10 a menos 6. E aí, ó, ele quer saber o ΔV, qual é a variação do volume. E essa questão é bem direta, tão direta que eu não vou fazer. Só vou colocar os dados, ó. ΔT, variação de temperatura, 70, a temperatura foi aumentada em 70. Não quero saber quanto foi o final, quanto foi o inicial, até porque eu não preciso, se eu sei essa variação, estou tranquilo. O V0, que é esse volume inicial, é 125 centímetros cúbicos, e eu jogo na minha fórmula. ΔV é o volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes o ΔT, a minha variação de temperatura. Eu sei que o alfa vale 20 e é o coeficiente de dilatação linear, quando eu tenho uma dimensão só. Como aqui é volume, eu estou falando de 3 dimensões. Então eu pego isso aqui, multiplico por 3, o gama é igual a 3 alfa, que é 60, né? 20 vezes 3, 60. Pego esses valores aqui, ó, V0, o gama e ΔT, jogo na fórmula e encontro. Deixo para vocês fazerem porque é tranquilo. A última coisa que eu quero falar é dessa situação aqui, ó. Imagina que eu tenho um frasco com líquido dentro, totalmente cheio. Quando eu aqueço, eu vou ter esse líquido transbordando, certo? Por quê? Porque, em geral, os líquidos eles se dilatam muito mais do que os sólidos, tá? Os sólidos eles estão mais juntinhos, os átomos dele. Lá no comecinho a gente viu modelos atômicos, modelo de partículas junto, como a temperatura influencia nisso aí. Mas basicamente o líquido, para a gente facilitar a nossa vida,
vamos saber que o líquido, no geral, ele dilata mais do que o sólido. Então, se você tem um frasco completamente cheio com líquido, quando você aquece os dois à mesma temperatura, o frasco dilata e o líquido também dilata. Só que, como isso aqui, por exemplo, está cheio, a gente vai ter um líquido transbordando. E a gente poderia ser levado a achar que o líquido dilatou isso aqui. Só que a gente sabe que o sólido também dilata. Então, eu tenho aqui, nesse caso aqui, em que eu estava completamente cheio, eu aqueci, eu tenho uma dilatação aqui aparente daquela água que transbordou, daquele líquido que transbordou, mas eu tenho que entender que meu frasco também aumentou um pouquinho de volume, o líquido aumenta de volume para compensar isso aqui também, ele acaba preenchendo esse espaço vazio aqui que ficou, e só quando ele preenche esse espaço vazio é que ele passa a transbordar, tá? Claro que isso não acontece assim, ele espera. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Só que entenda que o frasco aumenta de volume. Então, para isso aqui continuar cheio e ao ponto de transbordar, esse líquido, uma parte desse líquido que dilatou, ficou aqui ocupando esse espaço vazio. E a outra parte é o que a gente pode ser levado a achar que é a dilatação. Por isso que a gente chama de dilatação aparente. Então tem essa formulazinha simples, ó, é uma soma. O meu ΔV real do meu líquido, ou seja, a variação de volume real do meu líquido é a variação aparente, né? Isso que eu consigo enxergar, ó, saiu isso aqui de quantidade de líquido, mais o ΔV do frasco, ou seja, mais essa variação de volume do frasco. O quanto que esse frasco aumentou? Por quê? Porque o líquido ocupou esse espaço aí e transbordou, certo? Então, também não vou fazer questão, mas eu vou mostrar uma questão e ver como é que a gente poderia abordar. Em um recipiente de vidro foram colocados 800 ml de álcool, cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 1,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1, preenchendo totalmente. Então você tem um recipiente de vidro que está totalmente cheio com 800 ml de álcool. Em seguida, o conjunto foi aquecido e sofreu uma variação de temperatura correspondente a 70 graus Celsius. Então, calcule a dilatação aparente do álcool, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 24 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, observa, ó, coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, ele me dá. Então, eu sei exatamente o quanto esses 800 ml de álcool vão aumentar. E eu sei também exatamente quanto que o vidro vai aumentar. Ele está me perguntando o quanto vai ficar, o que é que vai transbordar. Ele está me perguntando isso. Qual é a dilatação aparente, ou seja, o quanto que vai transbordar do vidro. E aí, ó, eu pego essa fórmula, tenho elemento, ΔV real, ou seja, o total que o líquido dilatou, é o ΔV aparente, aquilo que transbordou, mais o ΔV do frasco, que foi aquilo que aumentou e que o meu líquido ocupou. Então, ΔV real é o meu volume inicial, que é o 800. Lembra que o frasco está completamente cheio, tá? Então, esse volume inicial é um só. Vezes o gama do álcool, ou seja, o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, vezes a variação de temperatura, que foi a mesma, de 70. E o ΔV do frasco, V0 é o mesmo, tá? O líquido estava ocupando completamente o frasco, então é a mesma quantidade aí, o mesmo tamanho, mesmo volume, vezes o gama do vidro, o coeficiente de dilatação do vidro, que ele me disse lá, 24 vezes 10 a menos 5, tá? Então eu substituo esse valor aqui, tenho que ter cuidado para não confundir. Aqui eu estou tratando do líquido, aqui eu estou tratando do frasco. Frasco é de vidro, gama do vidro. E a variação de temperatura. Calculo esses dois, tem o ΔV real, tem o ΔV do frasco, equaçãozinha do primeiro grau, isolo isso aqui e encontro esse ΔV aparente.